Dourados em Revista no ar. Faz tanto tempo que nós não temos um programa novo aí, mais de 20 dias. E então agora estamos reiniciando com câmera lá para cima, tudo cheio de coisa. Nosso painelzão atrás ficou mais bonito ainda. Isso tudo a direção capricha, porque o nosso programa vai para o mundo inteiro, né? Vai para o mundo inteiro. O pessoal da Espanha, Tailândia, Birmânia, tudo quanto é lugar do mundo vê o nosso programa, basta querer. Até porque está no YouTube e lá no YouTube você já viu como é que é. Então, de certa forma, estamos também divulgando a nossa cidade de Dourados para o mundo. E falando na cidade de Dourados, sempre, para mim e para nós da TV, o mais importante são as pessoas que fazem a diferença aqui em Dourados. Hoje, por exemplo, eu tenho uma honra enorme, um orgulho, igual aqueles, sabe, Pai Coruja, que tem aqui agora um de seus pupilos, que hoje é mestrando em psicologia, e olha só ainda, mestrando em psicologia do trabalho. Ele que é o Renison Costa Araújo, e faz me lembrar muito seu irmão, o Renê, um dos primeiros alunos aqui em Dourados que ventilou a possibilidade de fazer mecatrônica. Olha só, se eu não me engano, foi o primeiro, embarcou lá para aquele mundo lá. Muito, aliás, eu preciso pegar ele um dia aqui, viu? Na hora que ele vier de férias, eu vou pegar o bichinho. Engenheiro da Whirlpool hoje em dia. E hoje, então, nós temos a grata satisfação de estar apresentando a vocês o Renison Costa Araújo, que, aliás, é tão bom, que eu até o contratei para mim. Tem umas coisas na vida que atrapalham a vida da gente. E hoje nós vamos ficar sabendo também a diferença entre ansiedade e depressão, ansiedade e medo. É verdade que a depressão já foi o mal do século, agora não é mais? Tem como a gente fazer atendimento online de psicologia? Meu Deus do céu, tudo isso nós vamos ficar sabendo já, depois dos nossos apoiadores serem vistos e lembrados por cada um de nós douradenses. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, do jeito que nós falamos, pai bola, né? Rapidinho. Muito bem, é que nós temos tanto assunto aqui para ver, e eu quero esmiuçar tudinho do meu ex-aluno Renison. Renison, em primeiro lugar, bom dia para os nossos teleassinantes. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está assistindo. Pessoal, principalmente o pessoal que está assistindo no YouTube, provavelmente, que eu vou estar postando isso também na minha página do Facebook. Então, bom dia para todo mundo aí. Beleza. Você sabe que eu estava verificando, eu acho que o Rubens, nosso diretor, está mais por dentro ainda. O Elísio, que é seu tio, então eu estou falando uma coisa bem próxima, né? Coisa familiar aqui. Ele fez o levantamento, mais de 200 mil pessoas já tiveram acesso às entrevistas que eu fiz com ele. Feliz da vida. E ali é o seguinte, o camarada vê um dia no YouTube, o outro vê não sei aonde e vai indo. Renison, quando nasceu essa inspiração, que se tornou vocação, né? Para você se tornar um psicólogo? Bom, então, a princípio não tenho uma história muito romântica com relação à psicologia, assim, de que desde criança eu queria ser. Pelo contrário, eu variei em várias possibilidades. No ano em que eu decidi, no caso eu deixei para decidir bem no final da reta, né? Lá para o terceiro ano do ensino médio. E aí, que a maioria é assim. Exatamente. Né? Você não é exceção. É uma das coisas que a gente até aprende, né, na psicologia. Cada um vai ter seu tempo, essa necessidade de, não, você tem que decidir logo, não precisa, não tem porquê desse tipo de questão. Né? Então deixei para decidir mais ali para o final. Eu fiquei em dúvida na época entre direito e psicologia. Né? Passei em psicologia na época na UFGD, né? Prestei direito para o EMS, mas infelizmente não consegui entrar. E fui cursar psicologia. E aí, logo de cara, na primeira semana de aula, foi até meio assustador. Eu gostei tanto do curso que
depois da primeira semana eu pensei em largar. Deu um choque tão grande. Que legal. Foi tão estranho que eu falei, eu imaginava que seria legal, seria interessante, mas a demanda que apareceu, as matérias, as disciplinas, as questões que eles colocaram, que a gente aprendeu, eu fiquei tão encantado que por alguma razão me deu um medo muito grande. Tipo, isso é tão bom que eu acho que eu não vou dar conta. Então eu vou largar. Mas passou rapidinho, 2, 3 dias já voltei ao normal e cursei o curso. Cursei o curso é ótimo, né? Eu segui em frente com o curso. Mas uma coisa que o professor perguntou isso no primeiro dia de aula, né? Por que você está fazendo psicologia? A minha resposta foi bem clara, assim. Falei, é um curso que eu nunca tinha ouvido ninguém falar mal. Geralmente o pessoal fala, eu gosto de engenharia, nossa, é incrível, você aprende muita coisa, mas é muito difícil, a parte de cálculo ali você trava. Poxa, eu gosto de direito é excelente, só que tem que mudar escrito, linguajar, isso aí me atrapalha. Agora, psicologia, todo mundo que ou tinha feito, ou quem tinha feito uma matéria de psicologia no seu curso, adorava o curso. Então eu falei, eu vou fazer essa faculdade, não é possível. E estava coberto de razão, realmente é um curso incrível. Você sabe que eu acho, né? Aí já é campo do leigo, ou do pouco que a gente estudou psicologia, porque em filosofia você é obrigado a estudar psicologia também. Necessariamente. E eu gostava porque ela trata da aproximação do ser humano com o ser humano. Para você entendê-lo, por que um é assim, por que o outro é assado, entendeu? Por outro lado, você pega engenharia, o cara tem medo de o prédio cair, por quê? Porque os empregados que estão lá colocando cimento e tal podem errar. Sim. E então ele paga, né, o preço por aquilo que ele não fez. Sim. Na psicologia não tem isso, não. É o contato direto ali, entendeu? Sabe, não sabe, né? Não fica dando volta. Uma coisa legal que você colocou é essa relação entre psicologia e filosofia, né? Durante a faculdade você aprende a gostar de filosofia, não é uma coisa que... Eu sabia que hora ou outra eu ia ter que acabar estudando filosofia, só que não era uma paixão que eu desenvolvi durante o curso, eu fui desenvolver quase que para o final, né? Quando você percebe o quanto que a psicologia se baseou, o próprio Freud, né? Ele lia muito, tem vários autores que ele se embasava, então querer deixar de lado essa relação, a psicologia não só deve muito, como deve tudo, né? A filosofia. Se não tivesse a filosofia anteriormente, a psicologia não ia estar aqui. Inclusive é uma ciência super recente, né? A psicologia não tem nem 200 anos, ainda é uma criancinha em comparação a outras ciências como a matemática, a medicina, a própria medicina, né? Ainda é muito novinha e ela está caminhando ali, mas está caminhando bem. É verdade, já a passos meio, né? Opa, a passos largos. Seguros. Por outro lado, eu fico pensando assim, e você como foi aluno meu, Sim. Então deve... Não precisa ficar fazendo média, né? Agora não faz mais média, não. Eu apliquei a minha faculdade de psicologia, de filosofia, no ensino da geografia. Sim. Se você coloca, por exemplo, tudo na razão de por quê, fica mais fácil, inclusive, de você entender os fenômenos da natureza e, ao mesmo tempo, explicar para o próprio aluno. Sim. A chuva não chove. Tem que ter uma razão de por que cai água lá de cima. Exatamente. Não é verdade? Então, eu me recordo que os alunos vibravam com essa forma de aprender a geografia, porque a vida toda tinha estudado como se fosse história. Vai decorando os troços ali, não tem nada de decorar, não. Sim. Na geografia não tem. Eu estava vibrando com... não sei o que foi, acho que foi a UFMS que divulgou aí um resultado de que uma das notas mais baixas nesse vestibular foi geografia de novo. O pessoal vai naquela de, eu decoro lá onde é que está o rio, que decora onde é que está o rio, não tem nada a ver. Uhum. Fazendo um adendo a essa parte que você colocou sobre o lance da filosofia, tentar entender o porquê das questões, achei legal esse exemplo da chuva que você citou, né? Os filósofos, eles tinham, né, essa concepção de cosmologia, de que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, para que exista um equilíbrio dentro do universo, né? E quando a gente lida com as questões da psicologia, algumas pessoas vêm falando sobre essa questão de equilíbrio, né? Eu tô vindo aqui porque eu quero voltar para o equilíbrio, né? Recentemente eu recebi uma paciente e ela me falou assim, né? Eu tô vindo aqui e tal porque eu quero me sentir equilibrado. Mas como assim? No que você se desequilibrou, né? Eu tô me sentindo meio mal e tal. Tô fazendo uso de alguns medicamentos para ver se eu me sinto melhor. E aí eu coloquei, mas e o resultado desses medicamentos? Então, o problema é que eu não sinto nada. Eu não fico nem feliz e nem triste.
Ou seja, se alguém me conta uma situação engraçada, eu rio, mas não fico feliz. Se eu passo, alguém me xinga, alguém me chateia, eu não fico triste, mas também já passa. Eu falei, então, na verdade, tipo, você disse que você queria equilíbrio. Isso aí que você está tendo é equilíbrio. Isso aí é exatamente o equilíbrio. Onde você está sem sentir nada. Será que é isso que você quer, o equilíbrio? Né? Então, as pessoas têm essa noção de equilíbrio como se fosse algo necessariamente bom. Sabe? E não é assim que as coisas funcionam, entende? Buscar um certo nível de equilíbrio em algumas circunstâncias faz parte, é importante, mas uma vida equilibrada é completamente inviável, é impossível. Essa mulher está mais para um comportamento amorfo do que outra coisa, né? Exatamente, entende? O cara ri, ela ri, não sei de nada. O cara xinga, ela, tá bom. Pô, isso aí eu vou te contar. O próprio Vygotsky, né, ele dizia que para o processo de aprendizagem é necessário o desequilibrar ou equilibrar-se, né? Então, uma pessoa que está numa situação de total equilíbrio, ela não faz nada, ela estagna, né? Seria quase que o Freud fala sobre o tédio, né? Uma situação onde, imagina, até faço às vezes esse paralelo, né? Imagina uma situação onde, por exemplo, uma depressão. Né? Uma depressão seria semelhante, só a nível de ilustração, obviamente, né? Semelhante você querer empurrar um carro morro acima. Né? É difícil, é cansativo, é complicado, mas é possível. Possível, com ajuda, com ajuda você consegue. Exatamente, entendeu? Às vezes, fazendo uma psicoterapia, você tem uma pessoa mais te ajudando. Às vezes, dependendo das circunstâncias, fazendo uso de um medicamento, você tem mais uma ajuda. O apoio familiar, você tem mais uma pessoa ajudando, enfim, é possível. Uma pessoa, por exemplo, nessa situação de equilíbrio total, é semelhante a você colocar uma estrada reta, totalmente reta, só que um carro parado com freio de mão puxado. Aí me diz, o que é mais difícil de movimentar? Um carro morro acima com ajuda ou um carro com freio de mão puxado só que num lugar plano? E esse não sai do lugar, né? Entende? Então, às vezes, as pessoas acham que elas querem esse equilíbrio, mas, na verdade, boa parte delas está numa situação de tanto equilíbrio que elas perdem o interesse nas outras questões, entende? Então, são pontos a serem discutidos. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando e os nossos telecinantes ficam de olho eu falando. A psicologia pode ajudar duas pessoas numa relação de amor? Pode, necessariamente. Então eu vou acrescentar um negócio aqui. Normalmente, uma mãezinha, quando tem um filho que é doente, ela, por se dedicar mais a ele, acaba tendo um carinho maior por ele e os outros irmãos sentem isso. Uhum. É possível que eu vou falar de que, por exemplo, numa relação a dois, se você tem um dos dois que é complicado, bicho, a vida dele é totalmente atrapalhada e às vezes até bipolar, tripolar, não sei se tem isso. Polipolar. É verdade. E aí é possível que a gente lembre-se mais dessa pessoa. Necessariamente. Isso aí. Mas você vai contar depois, eu quero já. A pessoa fique ligadinho, porque daqui a pouco nós estamos voltando. Estamos com o nosso programa Dourados em Revista pela TV Gran Dourados. Ó, transmissão é aqui em Dourados, mas vai para o Mato Grosso do Sul inteiro, Brasil inteiro e para o mundo através do YouTube. Interessante porque quando a gente olha uns programas de 4 anos atrás, você já nota a diferença, né? Pô, rapaz, aquele cabelinho ali não era branco, não. O meu também não. Então, começando aqui agora você imagina que uns 50 anos, hein? Vixe, olha como era, tal e qual. Essa é a nossa TV Gran Dourados. Aliás, é uma janela para o mundo. É a única TV que tem transmissão aqui de Dourados e que vai para o mundo inteiro. Depois nós vamos estar falando também desse atendimento online. Bem polêmico. Muita gente pode até aproveitar, né? Sim, muita gente. É uma coisa que eu mesmo, como psicólogo, admito que eu tinha muito preconceito, tinha muito receio. Ainda tem, obviamente, porque é uma coisa que está sendo desenvolvida, mas eu garanto por experiência própria e pelo que a gente está vendo lá no nosso site, não sei se pode falar o nome do site aqui. Pode, claro. Chama Zenclub, zenclub.com.br. Se escreve ZENKLUB.com.br, né? Depois eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre isso, tá? Não, e a gente coloca ali, ó. Isso. Vai aparecer aqui embaixo para vocês. Aqui. No GC. Outra coisa interessante também, e nós vamos explorar isso aí,
a convivência humana, muitas vezes, ela passa por motivações horríveis, porque nós não conhecemos o outro, né? Sim. Não conhecemos e às vezes não tem o menor interesse também em conhecer, não é isso? Muita coisa boa para nós aprendermos aqui com o Renison Costa Araújo. Quando é que você foi aluno meu? Quanto tempo atrás? Eu fui aluno há quanto tempo atrás? Você me pegou, hein? Eu sei que eu estudei da segunda série, lá no Objetividade 1, até a metade do primeiro ano do ensino médio. Fiquei todo esse período lá. Não ficou um tempão. Foi um tempão. Do Gico Júnior ao Gico comum. Agora o teu irmão foi mais completo, né? Não, ele participou do primeiro ano do terceiro medicina lá. Aquela turma, nossa, incrível. Ele participou lá, adorou. Foi sensacional. Turma que ela, é por isso que eu falo, sabe? Hoje em dia, os caras, não adianta. Hoje os cursinhos estão fazendo divulgação de aluno que passa em faculdade particular. Pai. Não estou dizendo que seja ruim, não. Mas uma família que paga R$ 1.200, R$ 1.400 para o aluno estudar um terceiro colegial ou um cursinho, depois vai pagar outra vez ainda. 6 mil. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Na nossa época nem contava não, meu. Quando passou na particular, ótimo. Conta para a família só. Mas fazer propaganda, coisa braba. Quanto mais caro estão ficando os cursinhos, quanto mais caro estão ficando os colégios, menores os resultados. Ei, tempo bom, tempo bom. Dourados em Revista. Vamos dar espaço para os nossos apoiadores e voltamos já já com o nosso psicólogo Renison Costa Araújo. Dourados em Revista, voltando. E nós vamos pegar o gancho, né, que nós deixamos ali no primeiro bloco, dizendo o seguinte, que isso é tão comum, né? Como uma família que tem um menino ou uma menina que tem algum problema, de qualquer ordem, certo? Que o faz diferente dos outros. Então, a família parece que abraça, né, mais essa criança, dando a impressão de que ama mais aquele do que os outros. Se realmente é apenas uma impressão, os outros não querem saber. Eles dizem que os pais amam só aquele ali. Renison, como é que se resolve isso? Então, essa é uma questão bem complexa, né? Primeiro que a família se reorganizar em prol de alguém que está passando por uma situação mais complicada é um excelente sinal. Sinal, inclusive, que eles leram a demanda, viram que aquele indivíduo precisa de mais atenção e estão fornecendo, né? Só que se a gente for entrar na questão do afeto, né, que já é um pouco mais polêmico o assunto, é possível, por exemplo, uma mãe, um pai, enfim, gostarem mais de um filho do que do outro? Uma questão bem polêmica? Sim. Isso não te torna menos humano. Isso não te torna um pai ruim, não te torna uma mãe ruim. Você vai ter afetos diferentes. Não tem o que fazer. Tem um autor chamado Kurt Lewin, né, autor muito bom, se eu não estou equivocado, ele era alemão. Ele falava o seguinte, que não existe relação horizontal de afeto. Todo qualquer afeto ele é verticalizado. Então, você vai gostar mais de um do que do outro. E não tem nada de errado com isso, porque são questões de identificação. Então, às vezes, o jeito do filho mais novo é mais a ver com o jeito do pai. Então, o pai gosta de ficar mais ali e o filho mais velho se dá mais bem, se dá melhor, né, no caso, se dá melhor com a mãe. Então, a mãe acaba gostando mais de um do que... Isso é totalmente possível, compreensível e é natural. Isso aí faz parte, isso não interfere na relação. Eu até vou agradecer sumamente o fato de você ter comentado isso, porque eu, de vez em quando, pesava em minha consciência o fato de eu dar tanta atenção para a Daiane, Sim. Não é? Porque era uma menina em todos os sentidos diferente. Ela era super educada, estudiosa, era atleta no colégio. Nunca vi essa menina brigando com ninguém. Tinha amigos das mais variadas castas sociais, mas sempre dando prioridade para os mais frágeis. E eu me recordo, rapaz, que eu falei, essa menina é demais de completa. Será que Deus vai permitir que eu fique com ela muito tempo? Uhum. Quantas vezes me coloquei nessa situação? Uhum. E um dia ela estava assistindo televisão na mesma sala, no sofá de lá, e eu de cá.
Em lugar de eu estar olhando para a TV, eu estava olhando para ela e ela percebeu. Nossa, papai, por que você está olhando assim para mim? E eu fui tomado de susto, lógico. Falei, filha, é que eu te admiro tanto que eu estou aí, né? Mas assim, eu estava pensando nessa história. Será que Deus não vai me levar embora, não? E levou. No fundo, às vezes, você fica assim, porque tanta informação, né, Henderson? Na Bíblia está escrito que Jó disse, daquilo que eu tanto daquilo que eu tanto tinha medo, hoje eu me farto. Era aquela situação que ele nunca passou, né? Necessidade, sem filhos, sem propriedades. Então ele dizia, daquilo que tanto eu tinha medo, hoje eu me farto. Sim. Então eu falei, pô, de qual é a situação? E eu acho que aí você deu uma chegada uma questão dessa que coração. você destacou, eu acho interessante ressaltar, né? No caso, você perdeu a sua filha, né? Uma situação, enfim, lamentável, né? Aconteceu. E acontece bastante isso, né? O pessoal, quando perde algum parente, algum amigo, algum colega, enfim, alguém que ela tem bastante afeto, né? É natural que você dê uma ênfase muito grande para aquele indivíduo, principalmente durante um longo período de tempo, né? O Freud tem um texto, se eu não estou equivocado, de 1922, chamado Luto e Melancolia, né? Nesse texto dele, ele vai explicando como funciona esse processo de luto e a questão da melancolia. E ele diz que, por exemplo, no luto, quando você começa uma relação com alguém, você estabelece uma relação, seja de amizade, fraterna, enfim, que seja, você investe, né, nessa pessoa. Você investe seu tempo, você investe seu dinheiro, você investe sua paciência. O termo que eles usam lá é catexia, né? Mas, enfim, é um investimento afetivo, né? E uma vez que você perde esse indivíduo, essa pessoa morre, enfim, ou ela se afasta de você, no caso da melancolia, né? Você precisa de tempo também, de dedicação, mesmo tempo que você passou para estabelecer aquela relação, para estabelecer aquele afeto, você precisa agora utilizar para desfazer esse afeto, porque não tem sentido você manter o mesmo nível de afeto se a pessoa não está mais presente. Então é natural que você fique com essa pessoa muito mais na sua cabeça. Inclusive, às vezes, uma recomendação que o pessoal dá, e não é por maldade, né? O pessoal coloca, poxa, perdeu um ente querido, perdeu uma coisa, vai trabalhar, ocupa a cabeça. Não. O Freud ele é muito claro nesse texto. Ele fala, não, a pessoa vai perder o interesse em algumas questões que são triviais, entende? Então ele vai perder o ânimo de trabalhar durante um bom tempo, sim. Às vezes ele perde vontade de sair com os amigos, sim. Perde vontade de festar, enfim, de fazer coisas que antes davam prazer, porque agora ele está usando todo esse tempo, toda essa energia para desfazer esses investimentos, né, essas catexias que foram estabelecidas. Então isso faz parte. Então às vezes você acha que está ajudando a pessoa ao recomendar que ela vá trabalhar, vá ocupar a cabeça, mas ela precisa estar com a cabeça desocupada, ela precisa ter tempo, não adianta. Porque é como se fosse um nó que você vai ter que desfazer. Então, ou você senta e vai desfazendo um por um, pouco a pouco, no seu ritmo. Luto, que isso fique bem claro, luto não é patologia, luto não é doença. Entendeu? Cada um tem a sua maneira de vivenciar o luto. Eu não lembro qual era o nome da rainha, então não vou falar besteira, mas tinha uma rainha que ela perdeu o seu marido. E ela passou o resto da vida, todo dia ela ia lá, mandava arrumar a roupa do marido e fazia o café da manhã para ele, servia o café da manhã no lugar dele e para ela. E passou a vida toda dela fazendo isso e morreu fazendo isso. Ah, mas isso é doentio? Não, é o jeito que ela encontrou de elaborar o luto dela. Então não existe o jeito certo, o jeito errado de vivenciar o luto. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira. O que não é adequado, o que a psicanálise, para ser bem específico, para não falar em nome de todos, o que a psicanálise recomenda é que você deixe o indivíduo seguir o seu tempo e dê espaço, dê tempo, entendeu? Para essa pessoa não querer enfiar atividade ou tampar esse buraco, porque é um nó que a pessoa vai ter que desamarrar pouco a pouco, com o tempo dela. Não adianta você querer encher de coisa para atrapalhar. Agora, existem, no meu entender, luto e lutos, né? Uhum. Porque quando o camarada perde a mãe ou o pai, não é nada fácil, não. Em qualquer época da vida. Ele pode ser pequeno, maior e tal. Agora, o do filho não tem jeito, né? Porque Aí não tem jeito, porque afronta a ordem natural. Sim. Não é verdade? A gente não cresce aprendendo a perder filho. Primeiro que a gente malemar cresce, né? Principalmente como homens, a gente sabe que a gente malemar cresce aprendendo a ser pai. Né? A gente ensina a menina, quase que doutrina, assim, né? A menina a ser mãe por causa de uma questão machista e tal. Mas a gente
vai ver quando acontecer, né? Então a gente que dirá aprender a perder um filho, né? Então não é algo que é discutido, é algo que a gente sabe que acontece, mas é anos-luz. A gente aprende a crescer e se preparar para um dia nossos pais vão ficar velhos, a gente vai cuidar deles, né? Assim como eles cuidaram dos pais deles e meus filhos vão cuidar de mim. Não passa pela cabeça essa possibilidade, né? Às vezes você até cogita, se eu posso perder um irmão, posso perder um primo, mas um filho é totalmente fora do padrão de pensamento. É muito, 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 muito difícil isso acontecer. Né? E a nossa cultura não sabe lidar com essa questão, né? Tem culturas como a oriental, principalmente a japonesa, né? Que, não sei, lá eles podem pensar desse jeito, né? Fazer até festa quando morre e tal. No México. Eu aqui no Brasil nunca vi, não. Eu nunca vi japonês do mesmo jeito que nós aí. No México eles têm, né, até o Dia de los Muertos, que eles fazem comemoração e tal, porque se você entende a morte como um rito de passagem, né, de um estado para outro, de uma situação para outra, é só uma passagem, não tem porquê ficar deprimido, enfim. Mas só uma questão até meio bizarra, assim, para se dizer, né? Tem uma cultura, não lembro, para mim que é da Mongólia, que você vê, no Brasil quando alguém morre, no nosso rito, né, a gente faz o velório, coloca a pessoa ali, quem faz oração, enfim, faz as preces, o que tem para ser feito, todo mundo leva até o cemitério e enterra, né, faz parte da nossa cultura enterrar ou às vezes, dependendo da situação, cremar, né. Na Mongólia, se não estou equivocado, eu acho que é a Mongólia, o que eles fazem? Eles pegam o corpo do parente, e isso é uma questão de honra, é preciso fazer, eles levam até o alto de uma colina, assim, né, e deixam o corpo nu, fazem vários cortes no corpo, e esperam os urubus virem. Urubu. Eles, na verdade, eles anseiam que os urubus venham, mas por quê? Porque para eles, na religião, na cultura deles lá, os urubus são enviados do céu. Então eles vêm para pegar a sua carne e montar um corpo novo no céu, entendeu? Ai, que legal. Então, se você coloca... Não deixa ele ser uma coisa assim, bucolicamente. Exatamente. Bonita, né? Quando a gente olha, é bizarro. Sempre da nossa visão é bizarro, mas às vezes, se eles olham a nossa cultura, eles vão falar, por que você está enterrando o corpo do seu parente? Você está maluco? Como que ele vai transcender? Como que ele vai para cima se ele está embaixo da terra, por exemplo, uma divisão? Então eles acreditam nessa questão. Então, inclusive, se você vai lá, você perde um parente ou alguém desse tipo e faz os cortes, deixa lá e os urubus não vêm, isso é uma situação horrível, porque, ou seja, ele não merecia ir para aquele lugar, ele não vai transcender. Ele não merece, entendeu? Então as pessoas anseiam, daí o que elas guardam, se não estou equivocado, eles guardam os ossos, porque a carne vai ser reconstituída lá em cima. Você vê como que cada cultura, cada povo, cada religião vai lidar com a morte de um jeito diferente. Então não existe o jeito certo de lidar com a morte, não existe o jeito errado, existem jeitos. E a gente vai aprendendo um por um. Essa eu acho que é a principal lição que eu aprendi na psicologia. Não existe a receita para todo mundo, não existe. O ser humano não foi criado em forma. É interessante você comentar isso, porque faz a gente lembrar novamente aquela história de um americano que estava em Tóquio, passando em frente a uma casa, escutou um banzé, rapaz, tão grande, né? Mas tão grande. Ele falou, vixe, ou nasceu alguém ou está tendo um casamento. E foi espiar, naquele espia tinha um mortão em cima da mesa lá. Ele falou, cara, esse povo é louco, velho. Estão comemorando o quê aí? Sabe que o cara era tão ruim assim? Não é? Aí no outro dia ele aproveitou e foi no cemitério junto. E lá ele se assustou mais ainda, porque todo mundo levava comida, levava um lanche, outro levava não sei o que lá, o morto comer, né? A viagem do Nirvana, né? Aí ele comentou com um japonês amigo dele, pô, mas você já pensou o tamanho do estômago do teu defunto aí para caber tudo isso de comida? Aí, como esse outro japonês conhecia o protocolo que a gente faz com o morto, que é levar flor e mais flor e mais flor, ele falou, é bem menor o estômago do que o nariz dos teus mortos lá, porque cheirando todas aquelas flores lá é muito tempo. Sim. Então, na verdade, é o que você falou. O certo é o certo. Isto é, cada cultura tem a sua forma de reverenciar Deus e reverenciar os vivos e mortos também. Sim. Quer ver uma pausa? Talvez uma questão que dá para colocar, é interessante, ainda se for manter mais um tempo nesse assunto de morte e tal, eu não sei se é do interesse, fica uma coisa meio sem noção,
Mas, para fechar, por que o ser humano passou a temer a morte? O que aconteceu? Porque hoje em dia não se deve falar sobre morte, sobre luto, sobre nada. Foi um assunto meio estranho. Tem uma questão histórica, tem uma lógica cronológica do porquê. É relativamente simples e é bem legalzinho assim, de se ilustrar. O bom que eu estou pensando, estou tentando pegar esses assuntos mais diversificados, com esse tipo de exemplo, os mais didáticos possível, porque daí eu sei que dá para recortar várias partes. Dá para recortar várias partes de fala, então assunto tal, pá, e jogar. Eu não sei se o meu teleassinante também interessou. Mas que história, quando é que começou a morte ter esse peso brabo para todas as pessoas? Essa que é a questão. Né? A gente teve até na faculdade, tinha uma disciplina, uma professora nossa lá de São Paulo, Estela Narita, ela dava uma disciplina chamada de Psicologia da Morte. O nome já é meio... Psicologia da Morte, né? Cacilda. Já é um tema meio... Mas enfim, e o trabalho que a gente teve que apresentar era sobre a morte ao longo do século, né? Ao longo da história da humanidade. Então, hoje em dia você vê que as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, porque parece que chama, algumas pessoas usam esse termo, parece que chama, parece que atrai e tal. E de onde que veio isso aí, né? Fazendo um paralelo meio histórico, bem mais breve que eu consegui, né? O pessoal que está assistindo já vai falar, nossa, o Henderson sendo breve, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Mas enfim, primeiro que você tem desde a época dos homens das cavernas, rituais mortuários, né? Então, alguém morria, eles pegavam essa pessoa, colocavam em algum lugar, e geralmente em posição fetal, né? Porque como se fosse uma posição que a criança nasce, então eles pensavam como se fosse um renascimento. Ninguém vai para lugar nenhum, só existe esse mundo, as pessoas que vieram daqui, elas voltam para cá, só que talvez em um lugar que eu não consiga ver. Então eles eram necessariamente reencarnacionistas, dentro da primeira lógica, né? Então, eles inclusive colocavam alguns apetrechos, comida, alguns instrumentos simples, porque eles achavam que a pessoa podia usar isso naquele outro lugar, né? Beleza. Mas morreram algo natural, acontecia. Você está vivo aqui, de repente você não está mais, então você deve estar em algum outro lugar, na forma de um animal, ou em algum outro lugar que eu não estou mais enxergando. Ponto. Passou alguns anos, chegamos aí na época dos egípcios, né? Onde eles tiveram ali o primeiro manual, o primeiro livro que dizia como que ia funcionar a questão da morte, né? Você tinha lá o livro dos mortos, e a regra era simples, também eram reencarnacionistas necessariamente, e eles acreditavam que você só poderia reencarnar se o seu coração fosse leve. Então, o justo, a pessoa boa, tem um coração leve, tão leve quanto uma pluma, ou melhor, mais leve do que uma pluma. Então, quando você morresse, você ia para o mundo dos mortos e lá o Deus Tut, se eu não estou equivocado, né, ele ia colocar de um lado o seu coração e do outro lado uma pluma. Se a pluma não pesasse, era porque o seu coração era pesado. Então, o que aconteceu? O seu corpo, que estava agora no mundo dos mortos, ia ser jogado para o Deus monstro comer. Então, você poderia não reencarnar. Então, aí começou o medo. Opa, então quer dizer que se eu morrer, eu posso não voltar. Então, começou o primeiro medo da morte. Entendeu? Através dessa questão. Mas ainda assim, fazia parte da vida. Morrer fazia parte da vida, fazia parte do ciclo da vida, né? Mais pra frente a gente chega ali na Idade Média, né? Ascensão do cristianismo, né? E a morte passou a ter forma, a morte passou a ter nome, passou a ser a morte, a entidade. Ela era pintada, havia quadros e quadros e quadros simbolizando a morte, né? com aquela foice, no sentido que ela vinha ceifar a vida das pessoas, né? Eu acho que na Bíblia também, o anjo de Deus, quando vem... Na última praga, né, se não estou equivocado, para ceifar a vida dos primogênitos, tem toda uma questão assim. Então, se ela é uma entidade, ela é alguém, ela ouve. Então, não se pode falar da morte. Percebe? Se ela é uma entidade, ela é algo, ela não é um processo, ela é algo, então não se fala sobre ela. É algo abstrato, percebe? Né? E aí passou a haver uma punição para a morte. Agora, se você morrer vai fazer parte, na ideia cristã protestante ou cristã católica, né? Não tem a ideia reencarnacionista, então, ou seja, não vai ter volta, morreu, né? Acontece que então, algumas pessoas já tinham essa dificuldade de imaginar, poxa, como assim morreu, acabou? E aí, além disso, eu posso ser punido, dependendo do que eu fiz, ou do que eu deixei de fazer, eu posso ser punido. Então, havia um medo do pós-morte. A morte como processo ainda fazia parte. As pessoas tinham medo, porque, enfim, as pessoas tinham medo da dor, assim por se dizer, mas tinha muito mais medo do que ia acontecer depois, lá nos egípcios e no ensino e na Idade Média. Por fim, depois da
Só que ainda assim, um ponto é que a morte era naturalizada. Se você, por exemplo, ia lá, estava trabalhando, caiu e quebrou a perna. Se quebrou a perna, você vai morrer naquela época. Não tinha o que ser feito, você não tinha o que fazer. Então, você chamava os seus filhos, você falava, olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que cuidar da sua irmã, você vai vender não sei o que lá, não sei o que. E a morte era algo familiar, sempre foi familiar, sempre, a vida toda. Se enterrava, até anos atrás, o velório da minha bisavó foi em casa, entendeu? Então, as pessoas acompanhavam o processo da morte, acompanhavam a pessoa que estava morrendo, né? Depois, com a ascensão violenta da medicina, a morte passou a ter motivo. Então, morreu de gripe, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, complicação, púrpura na trombose, que eu não sei o que, entendeu? Então, tipo, a morte passou a ter nomes, passou a ter fluidos, passou a ter... Interessante que tem algumas doenças que o pessoal nem falava o nome, né? Exatamente. Morreu daquela doença ruim. Exatamente. Que era o câncer. Morreu de doença ruim, exatamente. Morreu perfeito. daquela doença ruim. Exatamente. E aí aconteceu, a morte deixou de ser algo familiar, humano, passou a ser algo institucionalizado. Entendeu? Então, a função de lidar com a morte, morrer não é uma coisa natural, morrer você morre no hospital. Então, o lugar de morrer é no hospital. Você não morre mais em casa. O lugar de, eu estou mal, se eu precisar morrer, leva para o hospital. E depois que morreu, a família não rela, você joga lá pra funerária poder lidar. Então, você não toca sequer no morto, não é algo acompanhável mais. Então, a gente afastou muito o ser humano, a gente criou esses tabus e não se sabe por quê, porque às vezes é mais prático, eu institucionalizo, deixa lá, não tem que pensar sobre isso, eu evito de falar e está tudo certo. Então, você vê que, voltando para a questão, a psicologia, em muitos aspectos, tem que fazer isso. O profissional da psicologia constantemente tem que ficar quebrando esses mitos, que as pessoas só replicam, elas vão refazendo, meu pai agiu assim, meu avô agiu assim, eu vou agir assim também. Não, a gente tem que parar, sentar, refletir, por isso que a gente fala que é um processo psicoterapêutico, é passo a passo, você vai pensando um pouco de cada vez, até ajudar o indivíduo a se encontrar, né, dentro da sua maneira de pensar. Falando no terceiro bloco, a ansiedade é pior do que a depressão? Pior, melhor, uma boa pergunta, hein? Então deixa para responder no próximo bloco. Dourados em Revista, entrevistando hoje o psicólogo Renison Costa Araújo, e esse programa está sendo feito aqui em Dourados, mas ao mesmo tempo assistido no Mato Grosso do Sul inteiro, no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. Que coisa boa, né? Até porque nós estamos levando atrás de nós, atrás de mim e atrás do Renison, é uma coisa, ó. É Dourados para todo lado aqui, ó. Tá vendo aí, ó? De alguma forma o pessoal fica conhecendo nossa Dourados querida. Muito bem, vamos e voltamos já para o terceiro bloco. Dourados em Revista, programa mantido pela TV Gran Dourados, aqui em Dourados, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo inteiro através do YouTube. Aliás, outros dias uma pessoa ligou para mim e falou, escuta, como é que a gente faz para assistir esse programa? Que tem um amigo meu que ficou doidinho lá em Brasília. Eu falei, que coisa boa. E aí eu falei, é simples, Dourados em Revista, e vai no YouTube que está lá, tem um monte de programa, aí você vai escolher o que você quer. Renison, ansiedade, medo, depressão, como coitadinho do ser humano sofre, né, senhor? Os animais têm isso? Olha, é uma coisa a ser explorada. Há quem diga que animal sofre de depressão, tem até um experimento da linha comportamental, né, que chama Aprendendo a Ficar Depressivo. Eles fizeram, segundo as colocações lá, colocaram os cachorros em uma situação específica lá e, segundo eles, induziram os cachorros a ficarem deprimidos, né? Porque depressão pode ser induzida nesse experimento, segundo quando você tenta fazer as coisas e não obtém resultado nenhum. Você tende a não fazer mais nada e você fica deprimido, né? Esse é o entendimento que trazia nesse artigo, né? Aprendendo a ficar deprimido. Que é uma situação brava para quem tem, né? É complicado, né? Igual você perguntou no bloco anterior, né? O que é pior, depressão ou ansiedade? Depende, se você perguntar para o ansioso, né? Ele vai dizer que é ansiedade, perguntar para o depressivo vai dizer que é depressão, né? É verdade. O que eu digo, assim, seria totalmente impossível dizer qual que é pior, né? Seria até irresponsável da minha parte dizer isso, mas a nível de quantidade, da experiência que eu tenho, assim, né?
Se depressão já foi o mal do século, acredito que hoje não seja mais. Hoje eu colocaria como sendo a ansiedade. A gente tem uma juventude, né, uma população que as coisas acontecem muito rápido, né? O Zygmunt Bauman, inclusive, falava sobre isso, a pós-modernidade em comparação à modernidade. Inclusive, morreu há pouco tempo atrás Zygmunt Bauman, né? Acho que no começo desse ano. E essa questão da ansiedade é complicada por causa disso. Hoje, o que você tem como conceito certo, quando você era pequeno, por exemplo, isso o Bauman fala, né? Você ia estudar, minha mãe sempre falava isso, né? Oi, mãe, você que tá vendo aí. Minha mãe sempre falava assim, olha, uma coisa que ninguém pode roubar de você é a educação que eu tô te dando, né? É a educação, o seu conhecimento, né? Hoje em dia, não cola mais, porque hoje as coisas mudam tão rápido que as informações que a gente tinha quando a gente era pequeno, hoje já foram trocadas e daqui 2 semanas já são totalmente diferentes. Então dá para roubar sim. Dá para ficar totalmente alienado dependendo da informação que você tinha. Então a sua segurança acabou nesse tipo de questão. Se você não ficar se agiornando... Se você não se atualizar constantemente, você fica para trás. E isso aumenta necessariamente a ansiedade. As pessoas querem tudo para ontem, as coisas perdem a graça muito rápido. Por exemplo, né, se a gente fosse falar de uma explosão no Brasil que virou aquele meme do Para Nossa Alegria. Nossa, hoje em dia tem gente que já nem lembra mais. Aquele rapaz tocando violão, ele grita... Já está ultrapassado, isso aí tem alguns anos. Antigamente demorava 10, 20 anos para as coisas saírem de moda, se precisa dizer. Hoje em dia é questão de semanas. Né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, tava aquela piadinha no Facebook do meme do tipo, você quis me passar a perna em mim, logo eu, não sei o que. Tipo assim, a piada do logo eu, né? E logo as pessoas vão esquecer disso, né? Então, as coisas são muito ágeis e a ansiedade tem tomado conta muito, principalmente dos jovens, né? O público que eu tenho atendido tem variado bastante entre 20 e 35 anos, assim, e a manifestação de ansiedade é exorbitante. Eu fico até feliz, porque eu sofro da tal ansiedade, então é próprio dos jovens. Sim. Bom. Sim. Renilson, online. eu escuto diuturnamente. Benê, você não pode ser tão ansioso assim. Maneira isso aí. É legal, né? Como é que é? Eu desligo a lâmpada aqui, como é que é? Ou então eu aciono o motor, não sei do que. Tem... Sim, tem níveis e níveis de ansiedade, né? A gente não pode achar que toda e qualquer ansiedade, porque essa é uma das questões da psicologia. Uma das coisas que se você que está aí assistindo um dia for fazer psicologia, vai acontecer isso com você, você vai lembrar dessa entrevista, né? Você assiste uma aula de TDAH, você fala, nossa, eu tenho TDAH. Você assiste uma aula sobre transtorno de ansiedade generalizada, fala, nossa, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Você assiste depressão, fala, gente, eu tive depressão. Não é assim que a coisa funciona, pessoal. A ansiedade faz parte da vida, ela é totalmente natural, é necessário, inclusive, ela tem uma razão. A função da ansiedade é te preparar para um evento futuro, né? Então, você tem um estímulo que faz você se movimentar. Imagine como das cavernas, se ele não ficasse ansioso, ele não começava a se preparar para fazer a caça. Né? Mas a ideia é que uma vez que ele começasse a se preparar para caçar, a ansiedade deveria reduzir e aí ele vai lá, consegue a caça e se acalma. Uma pessoa ansiosa, assim por se dizer, independente do que ela faz, a ansiedade se mantém. Entende? A ansiedade é um mecanismo de defesa, assim por se dizer. Ela serve para uma situação X. Se você vem e fala para mim, olha, Renilson, você tem que vai dar uma palestra amanhã para 1000 pessoas, eu preciso ficar ansioso. Eu tenho que, porque é uma situação onde eu vou me expor, eu tenho que me preparar, aquilo tem que me servir de impulsionador, entendeu? Se alguém chega e fala, nossa, você é uma pessoa ruim, eu não gosto de você, você é uma pessoa insuportável, eu vou ficar depressivo, porque isso é necessário, eu vou ficar ensimesmado, vou pensar, poxa, o que será que eu fiz, o que está acontecendo? Se alguém me fecha no trânsito de uma vez e eu tô, sei lá, com minha namorada ali, quase acertou o carro nela, e eu vou ficar nervoso, você reage com raiva. Então, em cada circunstância, você reage de uma maneira diferente. Agora, você vai passar a ser patologicamente ansioso quando você utilizar a ansiedade para tudo. Então, se você me fala, tem que apresentar o trabalho, e aí eu estudo e não sei o que, a ansiedade não passa, eu apresento e continuo ansioso, opa, estranho. Se você chega e fala para mim, nossa, você é uma pessoa horrível, eu te odeio, não sei o que, eu fico ansioso, meu Deus, o que foi que eu fiz, eu tenho que mudar, usei a ansiedade. E alguém me fecha no trânsito e fala, nossa, eu dirijo muito mal, o que está acontecendo, meu Deus do céu, podia ter morrido. Ansiedade, ou seja, você está usando a ansiedade para tudo. Aí você se torna uma pessoa patologicamente ansiosa, entendeu? Essa é a questão. Ser ansioso, ficar depressivo, ficar ansioso em dadas circunstâncias é normal, natural, inclusive é esperado. É esperado. Renilson, eu não sei se era da sua época, o professor Paulo Sérgio de português, literatura. Né? Sim. Então, joia. Nós fomos convidados pela direção do Objetivo de São Paulo para ir iniciar o curso lá em Manaus. Pia bem, onde é que foi? E aí, na noite anterior, que nós teríamos aula no outro dia, ele falou, Benê, você está dormindo? Eu
Falei, ainda não. Pô, mas você não para de se mexer, pai, enrola pra cá, enrola pra lá, enrola pra cá. Quem que foi? Falei, mas que foi? Amanhã não vamos estrear? Eu quero dar show, pai, eu tô aqui preocupado. Ele falou, para com isso. Tem, naquela época, 28 anos dando aula, vai estar preocupado com a primeira aula? Eu falei, mas sempre desse jeito, mesmo na Eldorado, eu falei para ele. Sim. Primeiro dia, também um pouco vai da vaidade, né? Sim. Quem é vaidoso, quer apresentar já como tal e qual. Como é interessante isso aí, né? Mas essa é o que você falou, é uma ansiedade boa, eu queria ter só essa daí. Sim. Seria ótimo, né, se desse para controlar, né? Seria maravilhoso, mas infelizmente a gente não tem controle sobre todo o nosso psiquismo, né? A gente não controla nossas emoções, muita coisa vai afetar. Por mais que às vezes o pessoal da psicanálise discorda, tá? Foi mal o pessoal do meu time aí, mas o ambiente também vai interferir muito na questão, a cultura vai interferir muito, o momento histórico. Eu tinha um professor meu chamado Cristiano Longo, inclusive o marido da Estela, que eu falei agora há pouco. Ele dizia o seguinte, que segundo ele, o que torna o indivíduo o que ele é, o que vai diferenciar o indivíduo que vai se tornar um bandido, assassino cruel, e o que vai se tornar um cidadão de bem sucedido, sei lá o que, né? Seja lá o que for um cidadão de bem, são 3 itens, segundo ele. O que você passou, em qual momento da sua vida você passou aquilo, e qual a intensidade daquela vivência, né? Então, para você ver como que as questões, são muitas as questões que interferem, né, no caminhar de um indivíduo, né? Não tem como a gente prever. Na verdade, o homem não é sozinho, né? Ele não é uma ilha, todo um envolvimento em cima dele que faz ele caminhar para um lado. O ser humano é um ser social, mesmo né, sem querer, não é? O ser humano é um ser social. Agora, vamos falar da psicologia online? Online, perfeito. Então, é uma questão bem polêmica, né? Essa é uma questão que o pessoal tem debatido bastante. Eu, quando comecei a atender, encontrei essa demanda, né? Nunca nem cogitei, assim, meu sonho mais remoto trabalhar com esse tipo de questão, porque na faculdade a gente não ouve sobre isso, né? E quando ouve, é sempre com um olhar muito pejorativo, tipo, isso aí é enrolação, não sei o quê. Porém, em 2009, o Conselho Federal de Psicologia, né? Para quem tem dúvida, é só entrar no site do CFP. Em 2009 ele colocou uma normativa autorizando acompanhamento online, né? Acompanhamento psicológico online. E em 2013 ou 2012, se eu não estou equivocado, não sei ao certo, ele fez mais uns adendos com como que funciona, o que é, o que não é. Então, por exemplo, o atendimento online não se configura, que fique claro, não se configura como psicoterapia. Porém, o conceito de terapia é muito debatível, né? E a gente não vai entrar no mérito porque também vai se estender demais. Mas enfim, o acompanhamento online ele tem algumas limitações, o conselho impõe que são pelo menos, são no máximo 20 sessões, mas eu digo categoricamente, né? Quando eu comecei a atender, eu falei, vamos ver, se eu não gostar disso aqui, se eu achar que não funciona mesmo, na verdade eu tinha quase certeza que não funcionava, falei, vou fazer só para ver, né? Bom, ter experiência, e me surpreendeu, em vários aspectos, né? Uma das pacientes que eu atendi, a primeira paciente que eu atendi, eu acho, né? Não sei se foi a primeira, mas enfim, uma paciente que morava no Rio de Janeiro. E eu perguntei para ela, por que você... Você aqui em Dourados era no Rio de Janeiro? Eu já atendi paciente do Rio de Janeiro, de São Paulo já tem um bocado, atendi uma que estava na Suíça, depois, da Suíça não, perdão, estava em Roma, daí atendo do Rio Grande do Norte, atendi do Ceará, do Piauí. Vou fazer uma pergunta Minas Gerais, mas sou obrigado a fazer. Sim. E esse povo paga? Necessariamente. O sistema que a gente trabalha lá, né, no Zen Club, que é o site... Tem todo o cadastro, tudo certinho, é totalmente organizado para isso, a pessoa se sentir segura. Então a pessoa vai entrar, ela vai... Meu diretor, na hora de colocar o bichinho aí, o tal do GC, a gente vai dar para você todos os dados, não, depois dá para ele, aí ele encaixa. Lá você vai ver os psicólogos, vai ver... Você escolhe por gênero, por exemplo, quero ser atendido para mulher, quero ser atendido para um homem. Você escolhe a especialidade, quero psicanálise, quero psicoterapia breve, quero comportamental, quero cognitiva, eu quero gestalt, enfim, a especialidade do psicólogo, ou então o tema, depressão, ansiedade, enfim, você pode procurar por esse tipo de questão. E vai aparecer os psicólogos para você. A formação, tem todo o currículo Lattes dele, tem a maior parte do pessoal que a gente está trabalhando, tem os vídeos deles falando sobre a sua formação, e aí você vai lá e agenda, ele tem a agenda online, você vai lá e agenda o horário com ele, né? E uma vez que você agenda o horário com essa pessoa, você tem que cadastrar o seu cartão de crédito, porém fica claro que não será cobrada a primeira consulta,
não será cobrada. Porque é um jeito da pessoa ir lá e verificar. E ver, porque se é aquilo que ele quer ou não, né? Pensa para uma pessoa, é muito comum, assim, não quero soar pejorativo, mas é muito comum, por exemplo, às vezes é uma senhora que ela fica, poxa, eu vou botar meu cartão nesse site que eu não conheço, sabe? Então, será que vai descontar? Não, não vai descontar. A única questão que vai descontar é se na primeira sessão a pessoa colocar o número do cartão e não aparecer. Se ela não entrar, porque eu vou estar lá de plantão esperando, entendeu? Se ela não entrar na sala no horário marcado, aí é debitado. Se não, o valor não é descontado. E lá, no perfil de cada psicólogo, mostra o valor que ele cobra pela consulta, entendeu? A questão que tem me encantado mais no atendimento online é o hall de possibilidades e a viabilidade que ele traz, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu citei no início, ela falou, eu falei, por que atendimento online? Por quê? Ela falou, porque eu moro no Rio de Janeiro. Eu levo 2h30 para o trabalho, 2h30 para voltar. Ou seja, 5 horas do dia ela passa no caminho. Eu falei, que hora que eu vou fazer terapia? Aonde? Por outro lado, não sei se eu vou falar besteira, mas tem um lado também da confissão, né? Eu falando com você convive comigo, tá? Poxa, o Benedito tem aquilo, você não vai comentar com ninguém, mas você está sabendo. Perfeito. Então já não largue dizer quem é o cara, não sei. E isso está totalmente aberto, encaixado as prerrogativas do Conselho Federal. O sigilo é o mesmo, o Conselho Ético é o mesmo. Se eu expor o paciente, dizer o nome, contar o que foi, eu tô diante de todas as sanções possíveis e imagináveis. A questão é que, por exemplo, a própria plataforma é criptografada. Então, ao final daquela consulta, aquela consulta não existiu. Fica só o registro do horário e o cartão da pessoa, mas não tem nada. O próprio chat que está aberto lá, ele é apagado, não existe. Ninguém tem acesso, senão eu e o paciente que vai estar naquele horário. Então, mantenha o sigilo. Uma das coisas que apareceu, por exemplo, a garota que eu atendi do Piauí, ela falava, por que atendimento online? Ela falou, porque na minha cidade tem 5 mil habitantes, e aí todo mundo conhece todo mundo e eu não quero, sei lá, ser atendido por um psicólogo que eu vou no mercado e encontro ele. Acontece, tem pessoas que têm esse tipo de receio. Eu acredito que boa parte dos meus pacientes não tem receio de... Acredito eu, né? Pra mim é fácil falar, porque eu não tenho receio. Mas não tem receio de encontrar na rua esse tipo de coisa. Mas, então são demandas que estão aparecendo agora, que a gente não... o Freud nunca escreveu uma coisa sobre atendimento online, entendeu? Não tem como a gente prever a gente não aprende na faculdade como lidar com isso. É uma demanda que está surgindo e que a gente faz parte. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte disso, entende? Porque eu quero escrever meu nome nessa questão. Eu quero marcar alguma coisa diferente. Pode ser, eu duvido muito mesmo que não vai funcionar. Eu acho que o futuro caminha para esse lado, porque é mais viável, é prático e eu asseguro que garante boa parte das questões, inclusive até para quem é mais receoso com a psicanálise. Mas e o divã, onde cansei de desligar a câmera e conversar com o paciente só pelo áudio e tem funcionado muito bem. Tem sim as suas restrições, não é só paraíso, mas tem funcionado muito bem, né? Então é uma demanda nova e eu espero que continue no ritmo que está, porque está só crescendo, sabe? Acho que vai evitar um pouco aquilo que acontece na relação entre paciente e um psiquiatra, né, que diz que o psiquiatra acaba se apaixonando pela paciente, vai em tantos e tantos casos, até filmes já fizeram. É que o Freud ele fala sobre isso, né, a relação de transferência contra transferência. Não necessariamente o psiquiatra, o próprio psicólogo está à mercê desse tipo de relação, né, isso acontece, mas o Freud ele deixa bem claro essa questão, né, do tipo, não se encante, não se orgulhe do seu paciente ter se apaixonado, ter se encantado afetivo sexualmente por você, porque uma relação ilusória. Ele criou em você a figura, principalmente porque, falando da visão psicanalítica, né, o papel do terapeuta em certas proporções é quase o papel do pai. Então, às vezes, ele cria uma pessoa de... Transfere para Perfeito. o pai, né? Você que foi professor, você deve saber que, às vezes, tem um aluno que confunde as coisas por causa sua situação de importância, sua situação, você é um ícone, você é um centro ali, é uma referência, a pessoa acaba confundindo essa relação, né? Mas cabe a gente que é profissional saber lidar com isso daí e, na pior das hipóteses, o negócio estiver acontecendo muito difícil, a gente caminha, não tem problema, não tem constrangimento, isso é totalmente natural. Renilson, antes de mais nada, quero agradecer profundamente, mas antes você tem que dizer o seu telefone, como é que as pessoas podem entrar em contato, porque com certeza você vai ter gente procurando aí. Bom, o telefone vai ficar aqui embaixo, 67, né, daqui do estado, 99833 3036, né? Repete aí.
99833-3036, né? Vocês podem também achar meu perfil e ter mais informações sobre esse tipo de questão nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. No Facebook é a página da nossa clínica, que é Terapeia, com TH, Terapeia, Psicólogos Associados. E na minha página do Instagram é Psicólogo Renison, tudo junto, Psicólogo Renison, né? Então, me sigam nas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, por favor. Pode mandar mensagem no meu direct lá do Instagram ou até por WhatsApp, agora que vocês têm um número aí. Na medida do possível, vou estar tentando responder. Espero que vocês tenham gostado e esclarecido algumas dúvidas. Com certeza vão gostar, porque eu gostei. Que bom. Então, a certeza é essa. Bem, mais uma vez, agradecido, tá, Renison? Benê, eu que queria agradecer pela oportunidade, de coração, por tudo que você tem feito, pelo apoio que você tem dado para mim, tá? Enfim, principalmente pela oportunidade de estar participando aqui do seu programa, tá? Ter cedido esse tempo aqui para mim, gostei muito. Espero que eu possa voltar outras vezes com outros temas, enfim. Você sabe que, para quem gosta, né? O aluno é igual um filho. Você não, agora já tá bom, deixa ele andar para negativo. À medida que você pode, você está sempre ao lado. Sim. E aos nossos queridos teleassinantes, pedimos as bênçãos de Deus para que nossos dias sejam menos problemáticos do que normalmente eles acontecem de ser. E que as bênçãos dele trazem para a gente uma única coisa: paz. Somente paz. Interessante, porque Jesus não deriva a paz, ele não falava de saúde e riqueza, paz. Porque quem tem paz tem todas as outras coisas. É assim que eu penso. Até o próximo programa.